Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre o sermão expositivo, um dos modelos de sermão mais poderoso para a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Mas antes, quero fazer um pedido a você, caso você ainda não seja inscrito no canal da Fateluz, se inscreva, aperte o sininho aí para receber as nossas notificações que são feitas semanalmente. Cada semana temos um assunto de suma importância para aqueles que amam o Evangelho, amam a teologia e são apaixonados pela pregação da palavra. O que é o sermão expositivo? O sermão expositivo é aquele estilo de sermão que é estruturado em torno de um texto. Ele é fundamentado em 3 pilares. Se ele é estruturado em torno de um texto, ao pregar o sermão expositivo, o pregador precisa ter em mente a seguinte preocupação. Primeiro, expor o texto. Segundo, explicar o texto. Terceiro, aplicar o texto. Então, a pregação expositiva é sustentada pela exposição, explicação e aplicação. Quando ele estrutura o sermão em torno de um texto, e esse texto normalmente vai ser mais extenso do que aquele utilizado no sermão textual e também no temático, o tamanho do texto do sermão expositivo vai diferenciar ele do textual, porque os dois são muito parecidos. Uma das diferenças do sermão expositivo para o textual é que o textual, você, além do texto utilizado, você pode fazer tópicos ou subtópicos em outras passagens diferente daquela escolhida para o sermão. Já o sermão expositivo, não. Uma vez que você escolhe o texto, toda a sua mensagem se baseará no texto lido, no texto escolhido. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. As subdivisões da mensagem giram em torno do texto lido. Então, esse grupo de versículos que forma o texto base da mensagem expositiva, podemos chamá-lo de unidade expositiva. E a unidade expositiva, dentro desse sermão, consiste em um número de versículos dos quais irão emergir uma ideia central e completa do sermão expositivo. Você vai definir o assunto do que se trata aquele texto. Esse assunto será desenvolvido conforme o contexto, o livro e o argumento teológico em que ele se encaixa. Então, observa bem, você escolhe o assunto dentro do próprio texto, daquele texto que está sendo desenvolvido, daquele texto que foi escolhido, o assunto que se trata dele, e você vai desenvolver esse assunto conforme o contexto. O contexto pode ser os versículos anteriores, os versículos posteriores, ou os capítulos anteriores ou os capítulos posteriores, bem como todo o livro. E também o argumento teológico que se encaixa àquele assunto. Então ele é visto de uma forma muito mais abrangente, numa tentativa de descobrir o seu sentido original. Dentro do sermão expositivo, precisa-se ter o cuidado de trabalhar bem a introdução e a conclusão do sermão, para que ele seja bem entendido. Porque para fazer um bom sermão expositivo, é importante destacar que o pregador precisa ter uma boa experiência e bastante conhecimento bíblico. Porque os grandes pregadores que têm a Bíblia em alto apreço, eles vão pregar expositivamente. Não estou aqui desmerecendo o sermão temático. Observa uma das diferenças do sermão expositivo para o temático. Suponhamos que eu pego um tema que eu acho interessante. Vamos falar hoje da pandemia, né? Nós estamos vivendo um contexto de pandemia no Brasil. Aí eu falo sobre a pandemia e vou buscar na Bíblia textos que vão sustentar aquele tema que, ora, eu achei interessante para poder pregar. Já o sermão expositivo, não. O tema nasce do próprio texto.
o assunto que eu vou ministrar vai nascer do próprio texto que eu estou estudando, que eu estou refletindo, que eu estou meditando, e aí vai envolver o resultado de oração, de busca, de reflexão das Escrituras. E como desenvolver esse sermão? Existem algumas chaves? Sim, existe. As perguntas que você precisa fazer do próprio texto: por quê, como, onde, o que, quando, quem, para quem. Essas perguntas vão ajudar você a elucidar. É importante também, alguém falar, e o conhecimento do grego e hebraico? Ajuda, sim, mas se você não tem o conhecimento do grego e do hebraico, faça uso das várias versões bíblicas. Ao utilizar várias versões, você vai olhar para a mesma passagem sobre um olhar diferente, de diferentes posições. Você vai ter um olhar de diferentes posições para aquela passagem e apoiará e aperfeiçoará mais ainda o seu entendimento ao fazer a exposição das Escrituras. Observa que é sermão expositivo. Expor é diferente de impor. Então, ao fazer um sermão expositivo, o pregador não está impondo as suas ideias, ele não está impondo os seus pensamentos, ele está expondo as Escrituras, ele está expondo a palavra de Deus. Uma das vantagens do sermão expositivo é que a mensagem que você começa hoje, você pode dar sequência na próxima semana, no próximo culto, pode pregar num livro um ano inteiro, que a fonte vai ser inesgotável. Um outro fator importante é que obriga o pregador a ser um pregador bíblico, com uma mensagem centrada dentro das Escrituras. Deus abençoe a sua vida. Espero que um pouco dessa reflexão sobre o sermão expositivo tenha lhe auxiliado. Até o nosso próximo encontro. Compartilhe esse vídeo para a edificação de outras pessoas.